turmas do nono ano, bem-vindos! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 22 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento estratégias de produção e planejamento dos textos argumentativos e apreciativos. Textualização de textos argumentativos e apreciativos. Detalhamento bem longo, mas vamos lá. Planejamento de textos argumentativos e apreciativos, características do gênero, elementos estruturais, posicionamentos, informações implícitas e explícitas em um texto, norma padrão, marcas linguísticas, efeitos de sentidos, estratégias de convencimento. Produção de textos argumentativos, gêneros de imprensa, artigo de opinião. Então, com todo esse trabalho diante de nós, vamos iniciar esta aula. O nosso detalhamento já demonstrou aí que nós vamos seguir na mesma linha do que nós já vimos durante a aula 20. Vamos começar e continuar trabalhando aí com os textos que nós chamamos de artigo de opinião, correto? E é sempre importante situá-los contextualmente, em que esfera que esse gênero textual se insere, não é? Então, é sempre bom reforçar, é na esfera do campo jornalístico e midiático, não é? Que é justamente o conjunto dos textos que circulam socialmente para alcançar a massa populacional e que pressupõe justamente aí o envolvimento com a sociedade sob o aspecto de informar, noticiar, anunciar e opinar. E aí aqui chamamos a atenção para o opinar. Porque quando trabalhamos com o artigo de opinião, o próprio nome do gênero textual já enuncia que a sua principal característica e objetivo é opinar a respeito de um tema que está em evidência na sociedade. Avançando. E é justamente o que o nosso conceito sobre artigo de opinião reforça para nós, né? Que ele expõe a opinião de um articulista, ou seja, uma pessoa que se coloca diante da temática para discuti-la e que deixa claro qual é a sua posição. E, além de expor a sua posição, a sua opinião sobre o tema, realiza a argumentação. O que é a argumentação? É dizer o porquê. Por que eu tenho esta opinião sobre o tema? Ok? Nosso texto de base para esta aula 22 permanece o mesmo da aula 20. Mas nós vamos relembrá-lo. Não vamos apenas contar com a memória dos nossos estudantes, certo? Por isso, vamos a ele novamente. A infância não pode esperar. Criança não trabalha. Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. É provável que no dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, uma criança lhe ofereça flores ou chocolate no bar e que um adolescente vigie o seu carro enquanto você sai para celebrar o também Dia dos Namorados. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2016, o Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o que mostra que nós estamos em descumprimento da lei e naturalizando um problema que deveria ser prioridade absoluta de luta. A Constituição Federal de 1988 afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, somos todos responsáveis para garantir que a infância e a adolescência sejam resguardadas, assegurando proteção e espaços favoráveis ao seu pleno desenvolvimento.
perfil socioeconômico do trabalho infantil. Historicamente, o Brasil tem um legado de violências à infância. Desde os tempos de colônia, um recorte social foi feito, tolerando que as crianças indígenas e negras fossem levadas ao trabalho, escancarando uma estrutura classista e vergonhosa. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, o perfil socioeconômico das famílias das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil revela que 49,83% tem rendimento mensal per capita menor que meio salário mínimo e 27,80% inferior a um salário mínimo, o que prova que o trabalho infantil tem relação direta com a pobreza. Portanto, a partir desses dados, é possível concluir que 77,63% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são famílias vulneráveis com renda per capita inferior a um salário mínimo. Segundo dados da PNAD Contínua 2016, entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 64,1% são negras. Vai trabalhar vagabundo. Uma narrativa assimilada pela cultura do país é que é melhor estar trabalhando do que vagabundando na rua, o que se apresenta como elemento para justificar o trabalho infantil. Se o trabalho enobrece e dignifica o homem, no que se refere às crianças, ele mortifica suas possibilidades de uma vida digna, visto que essa situação limita, restringe ou até impede o acesso a direitos como saúde, educação, profissionalização, convivência familiar e comunitária. Ademais, o corpo infantil e adolescente, se estiver trabalhando, não desfruta de espaço e tempo oportuno para se desenvolver em dimensões físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Romper o ciclo de desigualdades para erradicar o trabalho infantil. O Brasil assumiu o compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2025. No que se refere à nossa legislação, temos leis que colocam a infância e adolescência na centralidade das políticas públicas e sociais e favorece o respeito às diversas infâncias e adolescências. No entanto, os retrocessos que estamos testemunhando ao longo do ano de 2019 impactam essas políticas. Um esforço sério ao enfrentamento do trabalho infantil exige uma dinâmica de políticas integradas, com enfoque na redução das desigualdades sociais e combate à pobreza, visto que o trabalho infantil segue como uma herança na família de baixa renda. Segue também lado a lado com a baixa escolaridade. Aos adultos desse país está dada a responsabilidade em monitorar e cobrar pela efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, que não podem esperar. A eles e a elas, nenhum direito a menos, proteção integral. Então, sobre este texto, no qual estamos aí abordando a temática do trabalho infantil, vamos avançar então, porque a gente já aprendeu na aula 22 que o texto vai se construir assim, coloca no ar, por favor, a cartela, tema, né, o tema, nossa questão aí é o trabalho infantil, aí tem a opinião, a tese do articulista, a pessoa que escreveu este texto, e ele vai sustentar esta opinião, vai dizer o porquê que ele tem esta opinião através de, pelo menos, os 3 argumentos, tá? Que a gente chama de argumentação. Mas vamos desenvolver isto, porque de forma textual, como é então que um artigo de opinião vai, de fato, se estruturar, né? Então, vamos lá, avançando. Então, o artigo de opinião vai abordar sempre alguma temática, correto? Pode ir avançando, por favor. E essa temática, essa abordagem da temática vai aparecer para nós por meio de um texto como esse que a gente acabou de revisitar.
E como é então que os meus parágrafos vão abordar este tema? De que maneira? Como é que se faz essa construção? Ora, em geral é assim, tá, gente? Nós vamos ter um parágrafo introdutório. E nesse parágrafo introdutório, faz-se uma coisa inicialmente que nós chamamos de contextualização. Isso mesmo, contextualização. O que é isso? Bom, eu vou falar sobre o trabalho infantil e aí pode ser que muitas pessoas conheçam sobre o tema, tenham um largo conhecimento sobre o assunto, mas alguém pode nunca ter ouvido falar, enfim. Então, eu preciso introduzir de alguma forma, começar a falar sobre o tema. Então, é isso que nós chamamos de contextualização. No texto que a gente tem como exemplo, ele começa apresentando uma situação em que crianças e adolescentes estão inseridos no trabalho infantil. Ora, ele faz isso só para contar uma historinha? Não. Tem um objetivo que a gente chama de contextualização. Junto com a contextualização, em geral, o parágrafo introdutório também traz justamente, pode avançar, por favor, a tese, a opinião em tese. Então, ele introduz, começa a falar sobre o assunto e, em seguida, dentro do mesmo parágrafo, pode ser um parágrafo à parte? Pode. Mas, em geral, no mesmo parágrafo, ele traz também a sua opinião sobre este assunto que ele iniciou a abordagem, tá bom? Na contextualização. Aí sim, começa o processo de defesa da tese. Ora, claro que esse artigo de opinião que nós estamos trazendo como exemplo para vocês é um artigo de opinião mais longo, escrito por alguém que já tem aí bastante experiência, né, com esse gênero textual e que certamente conhece a fundo o tema que ele escolheu abordar, tanto é que ele traz muitos dados, traz resultado de pesquisa, fala bastante embasado em estatística sobre a problemática que ele aborda. Então, por isso que ele é tão longo. Mas, em geral, essa defesa de tese e argumentação pode ser ali em torno de 2 a 3 parágrafos. Por isso que anteriormente eu mostrei ali 3 argumentos, porque vai ser, em geral, 2 a 3 parágrafos, trazendo esses argumentos que podem ser justamente resultados de pesquisa, que você pesquisou, para abordar o tema, podem ser aspectos históricos sobre o tema, pode ser falas de especialista no assunto que você traz para conversar com a sua opinião e assim por diante. E aí é preciso encerrar o texto, né? Que a gente chama de conclusão, né? A conclusão é o final do texto. Mas o que eu faço nessa conclusão? Avança. Aquilo que nós chamamos de reiteração. Ou seja, eu retomo a minha tese, a minha opinião e reafirmo esta opinião. Em alguns textos, é possível também que se tenham algumas sugestões de intervenção social, especialmente se é uma temática social, como é o caso do tema desse texto, que é sobre o trabalho infantil, uma problemática social. Então, o articulista pode sugerir intervenções para que esse problema seja erradicado, tá? Então, de maneira mais desenvolvida e ampliada, é assim que um artigo de opinião costuma se organizar, tá, gente? E olha só, avançando, então, eu falei introdução, desenvolvimento e conclusão, de fato. Então, a contextualização mais a opinião vão compor o parágrafo introdutório. A argumentação ou tese, né? A defesa dessa argumentação, dessa tese, é o meu desenvolvimento, né? Todos esses 2 a 3 parágrafos é o que a gente chama de desenvolvimento. E, por fim, a reiteração e com sugestões ou sugestões, nós chamamos de conclusão. Então, quando te dizem, o texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok, é correto. Mas o que tem que conter em termos de conteúdo nesses momentos do texto? Ora, acabei de mostrar para vocês, quando é um artigo de opinião, esperamos que ele seja escrito dessa forma, tá? Mas, professora, é só chegar e escrever? Não, né? A gente vai mostrar a partir de agora, então, algumas perguntas norteadoras, alguns elementos para te ajudar a compor o conteúdo desse texto, porque nós sabemos que, em boa parte, os nossos estudantes não escrevem porque ficam com medo, ou então dizem, professor, eu não sei o que escrever, como é que eu começo uma frase, né? Então, você precisa entender
o que vai acontecer em cada um desses momentos, tá bom? Então, vamos começar aí a nossa estrutura, olhem só. Então, primeiro ponto, a gente já viu, tema, não é? Então, o tema é o assunto a ser abordado. Então, se você vai escrever um texto, você se pergunta, não é? Sobre o que vai tratar o meu texto, correto? Você se pergunta e aí você, ao responder, você encontra justamente o tema que você vai abordar. E quando você está lendo, analisando o texto, você pergunta para o texto justamente para entender. Esse texto fala sobre o quê? Né? E aí você encontra o teu tema, a temática, sobre o que trata, o que aborda esse texto. No caso do nosso exemplo, porque a gente vai sempre voltar para o exemplo para ficar mais claro para vocês, tá? No nosso exemplo, o tema é justamente A Infância Não Pode Esperar, é o título, fala sobre trabalho infantil no Brasil. Esse é o tema dele, tá bom? Então, lembra que a partir desse tema, o texto foi escrito e aí temos a contextualização. Vamos avançar, então? A contextualização faz o quê? Apresenta para o leitor o tema que será debatido. A contextualização pode ser apresentada de duas maneiras, dependendo do objetivo de quem vai escrever o texto. Pode ser a apresentação do tema por meio de alguma definição, mas pode ser também a apresentação do tema vinculada a um fato ou um evento cotidiano, correto? Ora, não preciso dizer para vocês, eu acho que vocês já captaram, né, qual foi a opção do autor do nosso exemplo, mas vamos avançar, vamos lá. As perguntas norteadoras que você pode fazer para o texto que você está lendo, ou se fazer no momento que você estiver escrevendo o seu texto, são as seguintes. O autor apresenta o tema, ou seja, eu, como autor, vou apresentar o tema, como? A partir de um ato ou um evento motivador, ou a partir de uma definição do problema, né? No nosso exemplo, a gente viu que foi a partir de um ato, de um evento motivador, né? Recuperamos da seguinte maneira. É provável que no dia 12 de junho, Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, uma criança lhe ofereça flores ou chocolate no bar e que um adolescente vigie seu carro enquanto você sai para celebrar o também Dia dos Namorados. Então, vejam que ele trouxe um ato, evento motivador, que é perfeitamente plausível de acontecer na realidade. E ele fez isso só para ilustrar, só para contar uma historinha? Não, foi dessa forma que ele escolheu começar a falar sobre o tema, contextualizar, fazer essa entrada no tema, e de uma maneira bastante sutil, né? Sem chegar já dizendo, trabalho infantil é um problema, tem que ser resolvido. Não, né? Fez-se aí um processo de entrada na temática, ok? E aí é que vamos seguir para a apresentação da tese. Vamos avançar? Olhem aí, a apresentação da tese. Na apresentação da tese, gente, há então a recorrência de índices de avaliação, positivos ou negativos, que evidenciem o posicionamento de um ponto de vista do articulista, não é? Então, ele apresentou lá a questão do trabalho infantil e aí ele vai dizer, é um problema, não, isso não é um problema, eu concordo com isso, não, eu não concordo com isso. E que perguntas norteadoras podemos usar para identificar ou para me guiar se eu for escrever um texto? Ora, qual é a posição do autor? Ou qual vai ser a minha posição como autor do meu texto? Eu serei a favor ou contra, né? O que é defendido pelo autor? Ou então, o que eu, como autor deste texto, vou defender? Correto? Então, vejam que com essas perguntas norteadoras, a gente consegue justamente, no momento da leitura do texto, fazer uma análise mais aprofundada, se guiar, se você achar que está muito longo, você não vai ficar perdido, correto? E se você for escrever o seu texto, essas perguntas vão te ajudar a ir respondendo cada uma delas e depois fazer a junção com os elementos coesivos, né, as conjunções e tudo mais, correto? E aí agora a gente vai recuperar no texto como é que foi que essa tese desse nosso autor foi apresentada. Vamos lá então? Olhem só. Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a PNAD contínua, de 2016, o Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação
de trabalho infantil, o que mostra que nós estamos em descumprimento da lei e naturalizamos um problema que deveria ser prioridade absoluta de luta. Então, veja, ele diz que é um problema e mostra que é um problema que não está resolvido e mais que precisa ser atacado com prioridade, correto? Então, assim, ele apresentou a sua opinião, correto? Depois que apresentei a opinião, finalizei a introdução do texto, correto? É preciso, então, dizer por que ela tem esta opinião, essa pessoa tem essa opinião. É preciso defender a tese, correto? E nessa defesa de tese, há o emprego de recursos linguísticos que visam ao engajamento. Lembra que o artigo de opinião busca o convencimento, né? A persuasão? Então, é aí que você vai trabalhar com a persuasão, correto? Visam ao engajamento do leitor por meio da inserção de vozes que emergem para te convencer, leitor, né? Essas tais vozes vão vir para confirmar os discursos ou contrapô-los, né? São os nossos argumentos, que pode ser argumento de autoridade, argumento de provas, argumentos de causa e consequência, argumento por exemplificação, entre tantos outros. E que perguntas nós estamos fazer para recuperar os argumentos, né? Para saber como é que a argumentação vai ser construída? Ora, como é que o autor defende essa sua posição? Ou então eu, como autor do meu texto, como é que eu vou defender a minha posição, a minha opinião? Quais argumentos vão ser empregados pelo articulista? Que argumentos eu, como articulista, vou empregar no meu texto, correto? E aí, avançando, no nosso exemplo, né, a infância não pode esperar, o nosso texto, ora, ele usa argumento de base legal, quando ele cita a Constituição Federal, mas não apenas, ele também citou ECA, não é? Ele usa argumento de base histórica, quando ele faz várias recordações sobre o fato de que, ao longo da história do Brasil, crianças indígenas e negras, né, eram ali, vamos dizer assim, permitido que elas trabalhassem, né? E ele também utiliza muitos dados de pesquisa, muitas estatísticas, correto? E aí ele faz também a utilização dos clichês, né, sociais para contrapô-los. Vai trabalhar vagabundo, é melhor estar trabalhando na rua do que vagabundando, melhor estar trabalhando do que vagabundando, o trabalho dignifica o homem, correto? Então ele vai construindo a sua argumentação desta forma. E aí, depois de uma argumentação construída, chega o momento de concluir o texto, não é? E como foi que eu disse a vocês que uma conclusão pode ser feita? Ora, por meio de reiteração ou a apresentação de sugestão, né? Então, o que se faz? A tese é retomada, o leitor é convocado pelo escritor a refletir sobre a pertinência da tese defendida. Isso pode ocorrer de duas maneiras. Primeira, a apresentação da solução, ou segunda, síntese da posição defendida. Geralmente são usados os conectores de conclusão, adjetivos e advérbios que retomam e reformam a tese defendida, né? Então, vamos às nossas perguntas norteadoras? Olhem aí. As perguntas norteadoras são: o autor apresenta uma frase que sintetiza a sua posição? Eu, como autor, vou apresentar uma frase que sintetiza a minha opinião, a minha posição, né? O autor apresenta sugestões para o problema? Ou eu, como escritor do meu texto, vou apresentar sugestões para o problema que eu estou abordando? De novo, essas perguntas norteadoras são para te ajudar no momento da leitura do texto, mas também para te guiar no momento em que você estiver escrevendo o seu texto, tá bom? E aí, no nosso exemplo, né? Como é que essa reiteração, essa conclusão foi feita no nosso texto aí de exemplo? Olha só, vamos recuperar a parte em que ele diz: a infância não pode esperar. Ela tem urgência em viver, ocupar cidades, campos, aldeias e quilombos, tecer, descobrir e experienciar sua identidade, que são o riso, o brincar, o aprender e ensinar com as cores, vamos lá, o afeto, a convivência familiar, ela está em todo lugar, nos provocando e nos inspirando a tecer dias melhores. O futuro da infância não é a vida adulta, o futuro da infância é o presente, é a presença. A nós cabe a responsabilidade de garantir a presença de seus direitos de forma a respeitar seu tempo, seu desenvolvimento. Criança não trabalha. Então, você viu que no começo ela
reiterou a sua posição de ser contra o trabalho infantil. E a partir de agora ela começou a trazer sugestões, né? Aquilo que cabe. A nós cabe a responsabilidade. E olha só, ela segue. De modo igual, cabe a atenção e reflexão sobre como nosso país tem concordado com a criminalização da adolescência, sem, contudo, observar o grupo-alvo desse discurso. Pode passar, por favor. Pois, mesmo o termo adolescente é negado aos adolescentes periféricos. Eles seguem nas narrativas como de menor. Adolescência não é crime. Adolescência pede proteção, estímulos, incentivos, educação, cultura, arte, direito à saúde, à cidade, à sua identidade sociocultural e profissionalização. Aos adultos deste país está dada a responsabilidade em monitorar e cobrar pela efetivação dos direitos das crianças e adolescentes que não podem esperar. A eles e a elas nenhum direito a menos, proteção integral. Então vejam que, de fato, na sua conclusão, o articulista fez isso, fez o processo de tanto reiterar a sua posição de ser contrário ao trabalho infantil e de reconhecê-lo como um problema. E, além disso, ele distribuiu aí as sugestões e as responsabilidades, né, que competem a todos os adultos do país de zelar aí pela infância e pela adolescência. E ainda pensando agora na questão do planejamento, correto? Porque sempre que eu mostrava ali a questão motivadora para vocês, norteadora, na verdade, eu falava, se você estiver lendo ou se você estiver escrevendo. Mas existem mais pontos que nós podemos e devemos nos preocupar ao escrever um artigo de opinião. Então, vamos lá. Planejando a escrita de um artigo de opinião. Então, é preciso conhecer o seu tema. Essa pessoa que escreveu sobre trabalho infantil, como eu comentei, certamente conhece muito, conhece leis, conhece estatísticas sobre o tema, né? Então, é preciso conhecer seu tema, entender sobre o que ele está abordando, né? Sobre o que o meu texto irá abordar. Então, novamente, se faça essa pergunta, né? Depois, defina o seu ponto de vista de maneira clara. Qual vai ser a sua opinião sobre o tema? Né? Então, como é que eu irei apresentar meu texto? Aquelas perguntas, né? A partir de um evento motivador ou a partir de uma definição do problema? Seguindo, elabore sua tese. Ou seja, o que você pretende defender no seu texto? Qual é a sua opinião, né? Qual vai ser a minha posição diante do tema? A favor ou contra? O que eu estou defendendo? Depois, produza argumentos consistentes para defender a sua tese. E é aí que entra conhecer sobre o tema, gente. Pesquisar, ler bastante sobre os temas, para poder ter conteúdo, né? Porque como é que eu irei defender a minha posição, a minha opinião, se eu não tenho conteúdo para fazer essa defesa, né? Quais os argumentos vão ser empregados por mim? E, por fim, prepare a sua reiteração, a apresentação de sugestões diante do seu problema, né? E aí você nota, apresentarei uma frase que sintetiza a minha posição ou apresentarei sugestões para o problema, correto? Então, com essas questões aí, você já começa o processo de planejamento de escrita do teu artigo de opinião, né? Porque como aqui na nossa escola a gente estamos aqui nesse processo de aprendizagem, né? Então, cabe justamente esse processo de fazer o planejamento, tá? Antes de fato, escrever o texto. E aí, por fim, mais alguns elementos a levar em consideração. Quem é que vai ser o meu leitor? Quem vai ser o meu público-alvo? Para quem que eu vou escrever este meu texto? Outra questão, qual será o suporte de circulação do meu texto? Onde é que ele vai ser exposto, né? Como ele vai ser exposto? E qual vai ser o título? Um título chamativo ou um título impactante? Pode ser o chamariz do seu leitor, né? Então, todos esses elementos devem ser levados em consideração no momento do planejamento. E depois, com calma, você começa o processo lá de contextualização, a apresentação da sua opinião, a argumentação e, por fim, a sua conclusão com reiteração ou fazendo ali a sua intervenção, a sua sugestão de intervenção.
Ok, pessoal? Então, assim, nós finalizamos esta aula na qual nós adentramos ainda mais ao universo do artigo de opinião, que é um dos gêneros mais utilizados quando se quer apresentar uma opinião sobre um tema, certo?